primeiro palestrante do dia, convidamos o senhor Juliano Heinzelmann Reiner, com o tema Visão do Futuro. Mestre em Engenharia de Produção, especialista em gerenciamento de projetos, graduado em Automação Industrial, possui experiência de mais de 20 anos na área, professor de graduação e pós-graduação da Católica de Santa Catarina e UniCCS, que é o Grupo Anima. Coautor de 2 livros e diretor da Heinzelmann Reiner Management. Senhores, apresento Juliano Heinzelmann. Eu passo os slides, né? Eu passo. Okay. Bom dia a todos, tudo bom? Tudo jóia. Então, o que me traz aqui hoje para vocês é esse tema, visão do futuro. É importante a gente estar sempre atento às visões, o que vai realmente acontecer nos próximos anos. Tá? Além de professor, empreendedor, eu também sou pesquisador e escritor, então eu pesquiso muito essa área e gostaria de trazer para vocês uma visão de futuro mais focada na sociedade inteligente, que tanto se fala hoje em dia. Tá? Então é muito importante estarmos sempre atualizados. Vamos lá então. Então vamos iniciar a nossa palestra aqui hoje com uma introdução aos problemas sociais e globais que temos. Não somente aqui em Joinville, na região, aqui tem um grupo de Maringá também, né? Mas uma visão mundial desses problemas sociais e globais. Após isso, veremos o que são impactos e aplicações da sociedade 5.0, tá? E o 17, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, assim como a sociedade inteligente. Tá? Então, vamos lá. Senhores e senhoras aqui presentes, temos um panorama mundial que não podemos ignorar, tá? Que seria basicamente alta tecnologia ocorrendo em alguns países do mundo. Aqui nesse mapa, o pioneiro foi a Alemanha com a indústria 4.0. E ouvimos já falar muito disso nos últimos anos. No Brasil, chegou mais atrasado essa realidade da indústria 4.0, mas chegou também para a gente. Tá? Então, o objetivo aqui hoje é falar a vocês o que nos espera aí nos próximos anos, realmente para uma atualização mesmo para vocês. China, Made in China 2025, temos um plano de estratégia de crescimento, cidades inteligentes na Ásia, nos Estados Unidos temos um plano também de internet industrial e lá na Alemanha, que foi o pioneiro, em 2011 que surgiu essa ideia da indústria 4.0, indústria inteligente. Tá? O objetivo aqui hoje é falar da sociedade superinteligente que está aqui no meio, que é o último tema, o mais atual, que nasceu no Japão. Tá? Vamos lá. Aqui, senhores e senhoras, temos, após o lançamento da Sociedade 5.0 no Japão, lá em 2016, final de 2016 e começo de 2017, foi na Feira de Hannover, na Alemanha, em 2017, que uma parceria da Alemanha mais Japão, então, lançaram esse tema de sociedade superinteligente. Após isso, um mês depois, eu fiz uma palestra aqui no Brasil, ali na Fiesp, com a abertura de Paulo Scaff. É a primeira palestra, então, no Brasil sobre esse tema. Tá? E o que motiva será essa grande mudança? Por que será que estamos vivendo um mundo que hoje em dia muitas máquinas e robôs estão presentes nas indústrias? E é a realidade muitas vezes. E a grande dúvida é, será que ele vai causar desemprego para a gente ou não? Qual é a visão em relação a isso? 2 coisas que motivam essa grande era da indústria inteligente e também a sociedade inteligente. A primeira delas é que o computador, o celular, a máquina em geral, ela tem muita capacidade hoje em dia de armazenar. Para vocês terem uma ideia, o primeiro ali, em 20 anos eu tenho um aumento de 6.000 vezes a capacidade de armazenamento dos computadores em celulares, por exemplo, e máquinas em geral. Também temos a evolução dos computadores. Reparem aqui nesse gráfico. 80.000 vezes a capacidade em 20 anos de aumento de processamento.
Com esses dois dados, a gente tem a inteligência, então, da nossa sociedade. Aqui, nesse caso, eu fui na Alemanha esse ano em abril, lá para Hannover Messe, conheci a maior feira do mundo de inovação e tecnologia e, claro, aproveitei a viagem também para fazer uma pergunta, mas não para a feira em si, para as universidades, que é o berço da tecnologia lá nesse país. E eu fiz uma pergunta muito direta e objetiva para eles. O uso cada vez maior da tecnologia irá impactar negativamente o trabalho, o futuro do trabalho? E a resposta até me surpreendeu na época, nessas duas universidades, Jena e Braunschweig, que são duas universidades muito reconhecidas lá. Eles comentaram que ou o ser humano aplica alta tecnologia ou desenvolve novas tecnologias. Não há mais espaço no futuro se não houver esses dois. E me surpreendeu essa resposta, porque no Brasil estamos muito atrasados em relação a isso. Aqui no Brasil ainda existem pessoas que acreditam que a tecnologia não ajuda o ser humano. Então a visão lá fora é uma visão um pouco mais além da questão de tecnologia, que a tecnologia ajuda realmente o ser humano. E a visão de hoje que eu venho mostrar a vocês é que a tecnologia ela é um pouco humanista também. Então ela traz bens para a nossa sociedade, você também. E aqui temos um gráfico, uma pequena ilustração do que está acontecendo hoje em dia. Quem se recorda de Uber, Netflix, iFood, essas plataformas de tecnologia? Elas facilitam ou não a nossa vida? Sem dúvida. Então, o que estava acontecendo há um tempo atrás é que as empresas inovavam pouco, utilizavam sempre inovação incremental. É como se fosse um veículo, a cada 3 anos muda uma lanterna e é atualizado. Mas hoje em dia não é assim. Hoje em dia se entrega mais. E como o Uber, como o Netflix, torna-se obsoleta as tecnologias anteriores, as coisas que aconteciam anteriormente. Por exemplo, uma palestra que eu assisti lá em Jaraguá, falava-se que, por exemplo, se você é taxista tradicional, ou você muda para o Uber, ou você perde o emprego, ou você não tem mais trabalho. Isso está acontecendo hoje em dia, se chama inovação disruptiva, fazendo as coisas novas e tornando as anteriores obsoletas. Ou você entra, ou você tem problemas. E é isso que foi falado também na Alemanha, nessa minha visita lá. Então, confere exatamente as duas palavras aqui. Aqui um gráfico para reconhecer se você é uma reflexão a você, como se você se comporta na sociedade, como você é no trabalho também. Será que eu sou conservador ou será que eu sou inovador? A gente precisa ter uma conversa consigo mesmo para descobrir isso. Por exemplo, os inovadores criam as coisas, eles elaboram e muitas vezes lançam no mercado algumas coisas que os outros, mas isso aí não vai dar certo. Então é uma pessoa altamente persistente e criativa, mas que naquele momento que lança, ninguém acredita. Depois sim, depois é outra história. Aí depois nós temos os segundos aqui, 13% adotantes imediatos, são entusiastas em tecnologia. Eu me enquadro nesse aqui. Os entusiastas em tecnologia, eles compram a tecnologia logo depois que os pioneiros criaram ela. Aí depois nós temos a maioria dos adotantes imediatos, que é 34%, são pragmáticos, só acreditam na tecnologia se ela realmente funciona. Aí depois disso nós temos o topo e uma queda. 34% adotantes não imediatos, então eles esperam a coisa realmente desenvolver para adotar e para comprar a ideia. E no final, os retardatários. Só entra na tecnologia quando não há mais opção, quando tem que entrar. Lembra aquela história da máquina de escrever para o computador? Tem pessoas que resistiram até o último momento, aí depois mudaram para o computador. Não é mesmo? Então, isso é importante para a vida, para a nossa vida. Descobrir exatamente onde é que você está aqui. Para um país mais próspero e inteligente, a gente precisa estar mais no início, não tanto para o final. O final são os conservadores. Aqui, pessoal,
nós temos as 10 habilidades mais importantes para profissões do futuro. Isso segundo o Fórum Econômico Mundial. Reparem, a máquina pode até fazer trabalhos operacionais, pode fazer trabalhos daqueles que realmente podem ser executados sem criatividade, por exemplo. Mas a pessoa precisa ainda exercer a criatividade e o forte de nós seres humanos, é realmente a criatividade. Então, a gente vai focar muito em problemas complexos, pensamento crítico, onde a máquina ela não é boa nisso. Né? Criatividade também, gerenciamento de pessoas, trabalho em equipe, inteligência emocional e assim outros itens também. Tá? Então, é muito importante a gente entender essa nova projeção. No Brasil, quais são os problemas sociais e globais que atingem aqui o nosso país? Isso, dados de 2018. Esse ano ainda vai sair novos dados. Desemprego como primeiríssimo lugar. Claro que estávamos saindo de uma crise ali, né? Então na época era o mais prioritário. Corrupção, 55%, saúde, olha, 47%, segurança pública, 38%. Reparem só aqui, são problemas nossos aqui. Mas como a tecnologia poderia ajudar a gente em relação a isso? Essa é a grande pergunta. No Japão foi criado um grupo, primeiramente, de empresários junto com a parte de pesquisa e foi criado a Sociedade 5.0 para resolver estes problemas que estão aqui. Tá? Lá em 2016, no final, e no início de 2017 foi lançado mundialmente. Desastres naturais, mudanças no ambiente de segurança também. Segurança é um problema de todos os países, né? Então a gente no Brasil até mais, diria, que no Japão. Problemas mundiais de poluição, alta temperatura e assim por diante. Reparem, fornecimento de energia elétrica limitado, não temos muita energia elétrica, ainda mais agora nessa nova onda de carros elétricos também. Então, a gente precisa realmente ter realmente mais energia elétrica. Envelhecimento da população com qualidade, é importante que a gente pense nisso, né? Para as pessoas prolongarem a vida o máximo possível. Comunidades rurais empobrecidas. Vale mais a pena morar na cidade do que na área rural. A cidade é mais próspera que a área rural. E lá também temos esses problemas aqui. E esses problemas, se vocês forem analisar, alguns deles são nossos também. Então, esse padrão de sociedade 5.0, usando alta tecnologia, é para resolver problemas sociais e globais. Aqui, uma ideia para vocês do que seria isso então. Vamos ver um pequeno vídeo. The Fourth Industrial Revolution will enable us to create a new society. Society 5.0, a technology-based, human-centered society. With autonomous driving, we will be freed from the stress of driving and have access to safe and comfortable mobility. New medical and communication technology will allow patients to receive cutting-edge medical services at low cost, anywhere, anytime. A variety of advanced technology will enhance human ability and expand our infinite possibilities, helping us enjoy more fulfilling lives. Towards Society 5.0, Japan will keep moving forward. Então, a sociedade 5.0, senhoras e senhores, ela é centrada no homem. Pela primeira vez na história, a gente cria tecnologias, usa tecnologias para centrar realmente no homem, no ser humano. Equilibra o avanço econômico, não é o avanço econômico desenfreado. Tá? A questão de problemas sociais é muito focada em problemas sociais também, resolvê-los com tecnologia. Tá? E também o Japão, é claro, que criou a Sociedade 5.0, pretende ser o primeiro país do mundo a alcançar a sociedade centrada no homem. E, detalhe, eles querem isso já para o ano que vem, 2020, a partir de 2020, inclusive nas Olimpíadas que vão fazer o ano que vem. Tá?
Agora, como é que funciona isso? Será que a máquina pode decidir ou não? Essa é a grande questão. Será que a máquina está preparada para decidir? Ou será que depende do homem ainda? Vamos ver então um vídeo que eu fiz em abril na Alemanha, na feira Hannover Messe, e vocês vão tirar a conclusão. Será que representa uma ameaça para a gente ou não? A máquina em si representa uma ameaça para a gente? Depende o seu mindset, depende a sua mentalidade. A mentalidade pode ser que a máquina ela vai ajudar a gente nas nossas atividades como assistente, enfim, ou realmente que pode substituir, depende do mindset das pessoas. Tá? Aqui eu vou comentar um pouco do mindset no final da palestra e a gente vai tirar uma conclusão disso. O trinômio essencial, pessoal, seria o seguinte: dispositivos IoT, por exemplo, o Google Maps, o Waze, vai orientar você a chegar num caminho mais rápido. É um dispositivo já dessa sociedade 5.0? Sem dúvida, a gente usa, mas sem saber muitas vezes que já está na sociedade inteligente. Ele armazena informações do carro, da velocidade, armazena na nuvem, Big Data, e processa por inteligência artificial, escolhendo o melhor caminho. Isso já acontece na nossa sociedade, basta usar o celular e o aplicativo e o Google Maps ou Waze. Tá? Então já estamos nessa era, muitas vezes sem saber exatamente. O que é a sociedade 5.0? Agora fica claro para vocês aqui. Caça e coleta 1.0. Há muito tempo atrás, nós tínhamos uma simbiose com a natureza, simplesmente apenas caçar e coletar era suficiente para sobreviver. 2.0 já evoluímos para a agricultura. Tivemos irrigação, técnicas e colônias, e a organização da sociedade começou assim. Após isso, 3.0 surgiu a indústria, e a indústria, uma organização cada vez maior, com energia elétrica inclusive, e é uma produção em massa. Quanto mais produzisse um determinado produto, melhor seria. Depois disso, estamos ainda nessa era da informação 4.0, que é computador, é internet e é redes em geral. Nós estamos nessa era aqui, só que tem um problema nessa era da informação. Nem tudo é conectado. Então, sofremos essa questão da conexão e inteligência que não temos ainda. E a última era seria da sociedade 5.0 ou sociedade superinteligente, que temos a presença de inteligência artificial, mais robôs, mais máquinas e mais IoT. Internet das coisas, o IoT é a internet das coisas. Resumo da história, nós estamos no 4, indo em direção ao 5. Tá? Todos os países do mundo estão nessa realidade. Tá? Então temos uma sociedade hoje em dia que é o 4.0. Reparem o primeiro desenho, a primeira figura aqui. A primeira figura você consulta a nuvem, chamamos de nuvem o quê? A internet, uma coleção de servidores, de fibras ópticas de conexão, de redes. Consultamos a nuvem o tempo todo e obtemos informação, só que não há inteligência nesse processo. A sociedade 5.0, eu tenho uso de nuvem também, a mesma coisa, a nuvem aqui entra com o Big Data. Eu tenho a questão da análise e inteligência artificial também, para ajudar nas nossas decisões. É assim que funciona. Não para fazer, substituir, mas para ajudar nas decisões. E mais uma coisa também, o Big Data mais IoT mais inteligência artificial, que são essas 3 siglas, viram então uma vida mais confortável e sustentável. Essa é a realidade, pelo menos, colocada pelo Japão. Para explicar de uma maneira bem simples e bem prática, vou falar um esquema tipo PDCA para vocês. PDCA é uma linguagem internacional, então é fácil entender. É 4 itens aqui. Tá? Primeiro, simplesmente eu coleto dados de temperatura, umidade, qualquer coisa que você queira. Milhões de dados, não é 1 ou 2, não é 100 dados, é milhões. Armazeno eles na nuvem, internet ou
em algum tipo de computador, processo no 3 e implemento essa inteligência através de máquinas, robôs ou sistemas. E isso nunca acaba mais. É um ciclo contínuo. Para você entender exatamente o que é essa sociedade 5.0. Eu tenho uma parte física e eu tenho uma parte virtual. Reparem, azul, verde. Azul, verde o tempo todo. Então é essa troca de mundo físico para o mundo virtual o tempo todo. Tá? É assim que funciona. Aí vem aquela ideia de realidade virtual, realidade aumentada e tudo isso. Senhores e senhoras, aqui eu apresento a mobilidade. A mobilidade hoje em dia tem alguns problemas. Tá? Problemas esses que, por exemplo, a gente sabe que tem trânsito, tem uma série de coisas. A ideia da sociedade 5.0 é propor planos de viagem de acordo com clima, trânsito, preferências pessoais. O Google Maps e o Waze já faz alguma coisa parecida, mas não inteligente ainda, conforme a sociedade inteligente. Redução de acidentes também nós teremos na sociedade inteligente e a condução autônoma. Vai ser empregado muitos carros elétricos com menos poluição, né? E também a condução autônoma para diminuir os riscos de acidente também. Lembrando que condução autônoma pode ser totalmente autônoma ou parcialmente autônoma. Vou dar um exemplo bem prático. Existem carros que freiam antes de detectar uma batida. Você não freou, o carro freou. Então, ele ajuda você a não errar. Isso a tecnologia é muito bem-vinda para a gente. Já existem carros que, claro que custam caro aqui no Brasil, mas já existem carros que fazem isso. Tá? Mobilidade facilitada para idosos, deficientes, é muito importante, né, porque vai ter o veículo elétrico e autônomo e vai ser muito bom para eles, né, na questão de mobilidade. Vai criar um novo mercado também, eles não vão ficar muito em casa, vão realmente ir mais para o comércio. Redução de emissões de CO2 também é muito importante e estímulo de consumo também em geral. Tá? Mobilidade vai ser um campo bem grande que vai crescer. Saúde, isso nos interessa realmente muito. Né? Saúde vai impactar bastante na questão da sociedade inteligente. Aqui, claro, a gente tem que considerar sempre que estamos falando hoje em dia no presente. Né? Aqui estamos falando um pouco mais do futuro. Tá? Na nossa roupa, nos nossos dispositivos como tênis, como relógio, vão ter marcadores, vão ter sensores. Temperatura, glicose, olha ali, ó, pressão de sangue, respiração, GPS, batimento cardíaco, vários sensores nas nossas vestimentas, até em calçados também. Tá? E isso vai fazer com que gere dados e gere qualidade de vida. Como? Como a gente consegue fazer isso, será? Reparem aqui, vida mais confortável, com o uso de apoio de parceiros de conversação. Lembre-se que parceiros de conversação no Japão já está mais adiantado, lá é robô mesmo. Aqui seria, por exemplo, um assistente de conversação do celular, por exemplo, que seria Siri da Apple, o Google, por exemplo, que nós temos no Android. Tá? Lá no Japão já estão indo para a era dos robôs, já, para assistente. Né? Está mais adiantado. Vida longa, detecção precoce. Isso é a parte mais legal da sociedade inteligente. Detecção precoce de doenças mediante o uso de sensores e medição contínua. O médico vai saber muito antes de um problema que você tem. Inclusive, o médico pode acessar online, em tempo real, o teu estado de saúde. Né? É claro que para evoluir isso, temos que ter muitos sensores para medir a questão da saúde para você. Isso demora um tempo ainda, não vai ser imediato, mas vai chegar um ponto assim. E você só vai para o hospital realmente quando precisar. Né? Não vai para qualquer coisinha. Tá? Então essa é a grande facilidade. A assistência médica remota não precisa também se deslocar por qualquer motivo para o hospital, por exemplo. Tá? E também oferecer tratamento ideal mediante aí o compartilhamento de dados. Você tem centenas de dados sobre a sua saúde, compartilha com o médico até pode lhe dar um diagnóstico remotamente também. Tá? O médico pode até atender mais pessoas com isso também, então existe uma oportunidade para os médicos também. Em relação à agricultura inteligente, lembra aquelas frutas da estação, morango, essas coisas assim, que só dá em algumas épocas do ano? Para a agricultura inteligente não existe mais isso. Pode realmente produzir em qualquer época do ano. Já existem tecnologias que podem fazer isso.
Tá? Isso vai mudar a nossa maneira como a gente trata as coisas. Alta produção, tratores autônomos. O Brasil está muito forte na questão da agricultura, sempre foi, né? E eu visitei a Vanguarda Agro lá no Mato Grosso do Sul uma vez, estavam naquele momento fazendo colheita de soja, milho, 110 tratores autônomos estavam fazendo a colheita naquele momento que eu estava lá, de forma autônoma. Então a agricultura está muito avançada aqui no Brasil. Tá? Já está praticamente na sociedade inteligente aqui. Tá? Coleta de dados automatizada por meio de drones. Drones vão ser muito úteis para isso também, nas coletas de dados. Tá? Eles vão sobrevoar as fazendas e coletar dados. Automatização de gerenciamento de água, para nunca faltar água também para as produções. E também, como eu falei no começo, não é mais aquela história de produzir morango somente lá numa época do ano. Não, morango pode ser produzido em qualquer época do ano, assim como outras frutas e verduras também. Tá? Então, a agricultura realmente vai ser remodelada. Desastres. Desastres, pessoal. Todos os países do mundo existem desastres acontecendo. Sempre tem. Aqui em Joinville, por exemplo, nós sabemos que é enchentes, né? Deve ter outros também, mas enchentes, há muita chuva, né? Aqui realmente chove bastante em Joinville. Né? E tem outros países do mundo que, por exemplo, é terremoto, como no Japão, por exemplo. Tá? Então, fornecer informações para as pessoas dos abrigos e assistência por meio de smartphones. Então, por meio de um smartphone, a pessoa se organiza e sabe o que fazer diante de uma situação de crise. Tá? Descobrir vítimas através de roupas de assistência. As roupas não vão ter sensores, pessoal. Então você vai ter uma assistência em relação para localizar você em caso de um terremoto, caso você desaparecer, enfim, você consegue ser localizado. Tá? Realizar entrega ideal de materiais mediante ao socorro a drones, enfim, veículos autônomos também. Aí você vai pensar, peraí, Juliano, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Não é só a tecnologia. Pensem nisso. Energia, depende do homem, né? Depende do homem como ele vai tratar as coisas. O homem que é o fator chave aqui. Ele tem que ser bom para usar a tecnologia de forma boa também. Tá? Energia, previsões e demandas precisas, produção local em casa. Todos vão produzir energia elétrica em casa em alguns anos. Sabiam disso, né? Eu moro em apartamento. Eu moro em apartamento. Vamos produzir no condomínio, então. Mas quem tem casa vai produzir em casa, de uma forma muito barata. Inclusive, se sobrar energia, vende aqui em Santa Catarina para a Celesc, por exemplo. E você ganha um dinheiro ainda. Isso vai acontecer cada vez mais. Tá? Prepare-se para essa realidade. Veículos elétricos também, eu vou ter que alimentar o meu veículo elétrico, não vai ser mais gasolina, vai ser simplesmente energia elétrica que você faz em casa, você fabrica em casa, com energia solar, geralmente. Aqui no Brasil é muito bom em sol. Aqui em Joinville não tanto, porque chove um pouco, mas ainda assim, com a claridade, é possível ter energia. Tá? Vendeu o pré-sal rápido. Mas Lá nos Estados Unidos são tem ciclos. carro chapa a chapa dentro do carro. Exatamente. Tá? São ciclos, né? O petróleo é um ciclo também. Tá? E o petróleo é poluidor, né? Tem essa questão. Tá? Classificação de eficiência de trabalho agora. Uma dica para vocês. Como é que está o seu trabalho hoje em dia? Como é que está o seu trabalho hoje em dia? Será que é eficiente ou não é eficiente o seu trabalho? Isso tanto na vida pessoal, mas mais ao trabalho. O trabalho é mais importante aqui. Tá? Será que o seu trabalho é artesanal? Será que o seu trabalho é manual? O seu trabalho é semi-automatizado? Artesanal vocês conhecem, né? Então é usar muito a criatividade para você fazer alguma coisa. Sempre um produto é diferente do outro no artesanal. Não tem como deixar igual ao outro. Usa muito a criatividade humana. Tá? O manual já é diferente. Você tem como padronizar. Um é cópia do outro. Então você pode, nesse caso, automatizar para gerar mais eficiência. Usar máquina nesse caso. Aí você vai para o 2. O 2 é um meio termo entre a máquina e o homem. Você trabalha com máquina mais homem. O 3 é o automatizado, é a famosa automação industrial, onde as máquinas podem realmente fazer o produto do começo ao fim. Nós vivemos essa era, inclusive, da automação industrial. Tá? Lembrando que a automação industrial pode ser um sistema de computador,
pode ser um robô ou pode ser uma máquina, não é somente um robô. Autônomo simbiótico, esse é o que o Japão quer focar nos próximos anos na sociedade inteligente, por exemplo. Uma parte a máquina faz de forma autônoma, com inteligência, fornecendo inteligência para você, e uma outra parte o ser humano faz a simbiose disso. O que é simbiose? Ele aproveita os dados que viraram informação, que viraram inteligência, para tomar uma decisão no final. Então, no 4 ainda o ser humano está no controle. No 5 já não, infelizmente. Os 5 países como Japão e Europa ainda não pensam em entrar, porque é perigoso, vamos colocar assim. A máquina, ela cresce, evolui sozinha e não consulta o homem, resumindo a história, de uma forma bem simples. Então, o 5, eu tenho que colocar aqui, eu sou obrigado a colocar aqui, mas o 5 não é desejável para alguns países, porque ele pode causar um caos social. Separar o joio do trigo, eu sempre digo isso. Inteligência artificial é bom até o 4, o 5 já é complicado porque a gente perde o controle da evolução. A máquina cresce por si só, fica inteligente por si só e a gente perde o controle. Esse gráfico foi elaborado por mim na Fiesp lá em 2017, foi lançado lá naquele evento da Fiesp. 5 minutinhos. Ótimo, obrigado. Então aqui, pessoal, para finalizar então a palestra, nós temos um exemplo claro para você do que seria a sociedade inteligente, tá? Reparem naquela primeira figura ali da Komatsu. A máquina é controlada pelo homem, certo? Beleza. Com a sociedade inteligente, com a sociedade 5.0, ela pode ainda ser controlada pelo homem. Porém, tudo que você faz, a máquina te orienta. Não cabe mais embaixo lá, porque senão vai pegar uma tubulação de gás. Então a máquina vai lhe orientar, vai fazer uma assistência ao seu trabalho. Esse é o futuro. Esse é o 4.0 que eu falei. É o 4, é a sociedade... vamos colocar assim aqui, a classificação 4.0 autônomo simbiótico. Tá? O 5 já seria a máquina fazendo tudo e não deixando espaço para o homem, que não é bom. Não seria interessante isso não. Temos que pensar no homem. O homem é o centro de tudo. Com certeza. Então, o homem, parceria do homem com a máquina se chama simbiótico. É nesse nível que nós temos que realmente apostar. Tá? O robô, a máquina auxilia o humano a não errar. Então, a grande pergunta é, como essa realidade pode ser a realidade para o seu trabalho? Pense no seu trabalho. Pense no que você faz hoje em dia. Como ela pode te ajudar nessa realidade? Aqui, na área jurídica, por exemplo, temos o robô Ross. Já viram falar do Ross? Na área jurídica, não sei quem é de direito aqui de vocês, mas, por exemplo, o Ross é um advogado de inteligência artificial, que ele auxilia para acelerar os processos mundiais. Aqui no Brasil foi feito um teste e é incrível a ajuda que isso aqui faz para acelerar o campo jurídico. É impressionante. Ele adivinha a gaveta onde está? Não, ele ajuda. Ele ajuda. Sempre a decisão final é do homem. Tá? Ele só acelera. Ele acelera as análises. As análises que é obrigado a fazer. Em vez de, por exemplo, um advogado, juiz, todo o trâmite demorar 1 ano, pode se resolver em semanas. A mesma coisa. Ele só acelera o processo. Isso aqui já está sendo usado lá em Brasília como teste. 20 mil processos foram feitos lá em 2 dias só, acho que 2 dias parece. É um absurdo o poder de eficiência que tem isso aqui. Tá? Então, é interessante a gente pensar nisso também. Agora, para finalizar, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, das Nações Unidas. É isso que a gente precisa se concentrar. Esses são os objetivos por causa que o homem está no centro. E o que interessa é o homem, não é a máquina. O homem precisa ser o mais importante no processo. E aqui temos uma análise, é claro que isso aqui demoraria muito mais tempo para explicar para vocês, mas, resumidamente, nós temos as partes interessadas aqui no meio, que seria o governo, você trabalhador, você pessoa, a academia, enfim, todo mundo, usando tecnologias de alta qualidade, alta robustez, como inteligência artificial, tudo isso, para surgir novos campos de trabalho que estão em azul escuro aqui, e para atender os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do planeta.
que nós temos e nós sabemos, né, quais são. O mais famoso aqui é a fintech, por exemplo. Fintech o pessoal já está falando muito aqui no Brasil, né? Empresas de alta tecnologia da área financeira, que fazem muito mais rápido, muito mais barato do que um banco tradicional, por exemplo. Né? Então isso já está acontecendo muito fortemente aqui no Brasil. Tá? Fazem empréstimo, qualquer coisa mais rápido e mais barato. Tá? Isso já está acontecendo e está causando uma grande revolução aqui no Brasil. E não só aqui, lá fora também. Tá? E uma frase para vocês pensarem. Né? Aqui eu gosto muito porque tem a ver com mindset change, que é a mudança de mentalidade das pessoas. Olha só a visão de alguns países como o Japão. Os robôs não irão substituir o trabalho de ninguém, mas podem fazer atividades que libertem os humanos para coisas mais importantes, na qual sejam realmente necessárias. Estamos evoluindo como sociedade. É assim que funciona. Vai gerenciar. Exatamente. Ele vai gerar informações para a gente tomar a decisão no final. Né, Orlando? Exatamente, é isso mesmo. Tá? Então, essa é a grande questão. E, no final, para finalizar, a última parte aqui agora, o grande propósito é gerar mais conforto para a gente, porque o homem é o centro da sociedade, alta qualidade de vida, vitalidade, realmente para equilibrar o avanço econômico, tá? E também reduzir problemas sociais e globais que nós temos e foi comentado aqui também na palestra. Tá? Então, esse é o grande objetivo da sociedade inteligente. E é isso que a gente precisa realmente pensar. Tá? A tecnologia, dependendo como você usa ela, ela realmente ajuda a gente. Ela não atrapalha o nosso trabalho. Só que, para isso, o seu mindset tem que estar aberto, que a tecnologia vai ajudar o meu trabalho e não vai causar um desemprego. Né? Geralmente, quem está muito preocupado em relação a isso é quem não procura estudo, não procura, né, um crescimento. Aí realmente a profissão pode ficar defasada, não tenha dúvida nenhuma. Tá? Isso acontece há muitos anos já, não acontece só agora. Tá? Muito bom. Então aqui está o meu contato. Tá? Quem quiser entrar depois, eu tenho um canal também no YouTube pelo meu nome. Tá? E fique à vontade aí a anotar o contato também. Se quiserem perguntar algumas coisas, fique à vontade. 5 minutos para perguntas. Não seria um tempo. Opa. Não seria